Primeiro-ministro polaco afirma que o seu país não vai implementar o Pacto da União Europeia sobre Migração e Asilo. Cidadãos do Kosovo vão às urnas este domingo. Eleições decorrem em contexto de crise económica e tensões étnicas renovadas. A Comissão Europeia diz que a decisão de Trump de impor sanções ao Tribunal Penal Internacional pode prejudicar investigações sobre crimes de guerra na Ucrânia. Em Pokrovsk, na Ucrânia, quase todos os habitantes deixaram a cidade, mas muitos não querem sair apesar dos bombardeamentos intensos. A Polónia não vai aplicar o Pacto Europeu sobre Migração e Asilo. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, deixou claro durante uma reunião com a Comissão Europeia. E disse-o falando mesmo ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej i cieszę się, że moja argumentacja znalazła też słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Esta ideia não é nova. O anterior governo polaco já se tinha oposto à política de realocação durante as negociações. O governo de Tusk argumenta agora que a Polónia já acolhe um grande número de refugiados ucranianos que fugiram da guerra com a Rússia e que o país está também sob pressão devido aos migrantes que chegam através da fronteira com a Bielorrússia. Poland is under great pressure from the hybrid attacks of the regime Belarus and Russia. They cynically exploit human despair. They lure migrants to the border with the cooperation of smugglers and traffickers and criminal networks. A Polónia está a tomar esta posição de forma bastante assertiva, enquanto assume a presidência do Conselho da União Europeia e parece estar a tentar obter algumas isenções ao pacto que visa gerir a chegada irregular de requerentes a asilo. Polska uczyniła bezpieczeństwo swoim głównym sloganem prezydencji. To bezpieczeństwo oznacza również restrykcyjną politykę migracyjną. Na ile jednak Komisja Europejska przychyli się do ambitnych planów polskiej prezydencji, na tę odpowiedź przyjdzie nam czekać kilka miesięcy. Teraz jednak jasne jest również to, że polityka migracyjna jest głównym tematem nadchodzącej kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce. Z Gdańska dla Euronews Dominika Ciosic. As eleições legislativas no Kosovo realizam-se este domingo num contexto de crise económica e de reacendimento das tensões étnicas entre albaneses e sérvios. A maioria das sondagens prevê que Albin Kurti, primeiro-ministro de centro-esquerda, consiga uma curta maioria e seja obrigado a formar uma coligação com os principais rivais de etnia albanesa. Os economistas alertam que o próximo governo terá de dar resposta ao aumento da pobreza. U Kosovu nema sukob etnički. U Kosovu ima problem ekonomske koje Kosovo treba da reši za sve zajednice u Kosovu. To znači za Albance, Srba, Bošnjaka, Turaka, tako da podiže nivo standarda života. To je najveći problem kako. Segundo um relatório recente do Banco Mundial, o Kosovo é o país europeu onde a taxa de pobreza tem diminuído a um ritmo mais lento. Sendo que, na ótica deste ativista, a população tem lutado sozinha contra a inflação e um sistema económico falhado. On high level, with politicians, with the government in Pristina, with the government in Belgrade, it's pretty much stuck and going nowhere. But on the low level, people are interacting, people are, living their lives simply. O primeiro-ministro kosovar cessante, Albin Kurti, e o presidente sérvio, Aleksandar Vučić, têm sido criticados pela comunidade internacional e pela opinião pública nacional pelas tensões renovadas entre Pristina e Belgrado. What he, at least till this stage, failed is to make people living in the north to basically embrace his policies. And that is a difficult and the most difficult step, I think, because as we know, the people in the north of Kosovo
not that they are only controlled by Belgrade, but their pensions, their healthcare and education system is being paid by Serbia. Além disso, os problemas económicos estruturais derivados de décadas de conflitos que se seguiram à guerra de 1999, que levou à independência do Kosovo, têm motivado os jovens mais qualificados a emigrar. Kosovo currently depends on the international donations. And I mean, without those international donations, Kosovo will not be sustainable at all. It's like one of the poorest economies in Europe. No momento em que o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, faz campanha para obter uma maioria clara para um segundo mandato, as duras críticas vindas de Washington podem minar a posição política junto dos eleitores. Esta sexta-feira, Kurti disse à imprensa albanesa que a relação do Kosovo com Washington está ao melhor nível de sempre. Mas Richard Green, ex-enviado dos Estados Unidos para a Sérvia e Kosovo, no primeiro governo de Trump, respondeu no X dizendo que as palavras de Kurti são ilusórias. A ofensiva diplomática da administração Trump está a preocupar Pristina. The former emissary or former envoy for Kosovo-Serbia dialogue, the U.S. one, we are talking about Richard Grenell, who now has a quite an important position in the new administration of Trump, has had a really bully approach back then. These days we have seen that surely he has interfered as well in our elections by basically stating that Kurti has been not a good partner for the United States. Ao contrário de Pristina, onde a nova diplomacia de Washington para os Balcãs está a provocar inquietação, na parte sérvia de Mitrovica há a esperança de uma nova temporada de boas relações. The new administration will bring a new power, new blood in this process, and that will start to make some solutions and not just to have meetings and discussions. So I can say that expectation from Serbian community in Kosovo, it's very high that it's going to improve their position in Kosovo. A perspectiva de uma normalização dos laços entre sérvios e albaneses kosovares perdeu terreno nos últimos anos. Os Estados Unidos sempre foram vistos por Pristina como um pilar de segurança, algo que pode mudar devido à imprevisibilidade de Donald Trump. Belgrado e Pristina nunca conseguiram implementar os acordos de Bruxelas. A decisão de Donald Trump de sancionar o Tribunal Penal Internacional corre o risco de pôr em perigo a justiça na Ucrânia, alertou a Comissão Europeia, que manifestou total apoio à independência e à imparcialidade do Tribunal. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, expressou esse apoio no encontro com a presidente do TPI, Tomoko Akane. A ordem executiva assinada por Trump na quinta-feira acusa o TPI de se envolver em ações ilegítimas e sem fundamento contra os Estados Unidos e Israel. Num post nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que é essencial que o TPI possa prosseguir o trabalho. A ONU já condenou a decisão de Trump e pediu uma reversão das sanções através do Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A imposição de sanções aos funcionários do TPI pode prejudicar as investigações em curso, nomeadamente sobre crimes de guerra na Ucrânia, ao dificultar as deslocações pelo mundo e o acesso aos fundos necessários. Pokrovsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, está sitiada. Semanas de bombardeamentos constantes devastaram grandes partes da cidade. A maior parte da população foi retirada. Menos de 2.000 dos antigos 60.000 habitantes permanecem. Maxim, um oficial da cooperação civil-militar do exército ucraniano, ajudou muitas pessoas a abandonar a cidade. Mas alguns são difíceis de convencer. Пока нет. Нет. Все. Всего доброго. Всего доброго. А может у вас связь есть? Запишите номерочек там. Я никуда не еду. Еду в место, еду в своей родине. Все, хорошо. Давайте. Скажите, бажання покинуть город є? Нема. Куди? А що, підкажіть. Нема куди. Так є куди. Є пропозиції по селах. Ні за що. Serhiy, reformado, deixa-nos entrar em casa e mostra-nos como sobrevive. Так, свет я беру из генератора. Вот здесь для себя готовлю. Вот здесь для котов, для собак, всей округи.
Вода всегда в запасе. Все нормально. So you are not afraid if Russian troops capture Pokrovsk? Такие же русские, как и здесь. По паспорту я украинец. А в душе тут нету украинцев. Русские все. До мира я хочу. Вот чего я хочу. Ті, хто бажали, вже майже пішли. Пенсіонери, на жаль, не мають бажання. І ті, хто очікують, як кажуть, русский мир, вони, на жаль, так і очікують його. Що от ви прийдете, і вам тут все відстроять. Ну, як показала практика, нічого не відстраюють, кроме вот таких руїн, нічого не оставляють. Well, the shop owners don't want to talk to us. They say that in 1 hour there will be no more light. The shelling is intensifying, and those who are still around are scurrying home. Os últimos 2 fugitivos da cadeia portuguesa de Val de Judeus foram capturados em Alicante, no sudeste de Espanha. O argentino Rodolfo Lorman e o britânico Mark Roskalier, em fuga desde setembro do ano passado, foram apanhados dentro de um carro. A operação foi conduzida pela Polícia Judiciária Portuguesa em conjunto com as autoridades espanholas. Lorman foi condenado por crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais. Já Roskalier cumpria pena por sequestro e roubo.